querido irmão, muito bem-vindo para celebrar conosco este segundo domingo do tempo comum, este tempo de graça em que a igreja é convidada a acompanhar Jesus em toda a sua vida, nos seus discursos, milagres, encontros, nas suas experiências de curas, de libertações, mas nesta vida cotidiana de Jesus, nesta vida comum, ali se revela para nós o mistério de Deus, o mistério do reino de Deus. E no evangelho dessa semana, nós temos aquela passagem ainda no início do evangelho de São João, quando então João Batista vê a Jesus aproximar-se e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu queria me deter hoje um pouco nesta expressão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam que, na verdade, quando nós, inclusive, cantamos o Cordeiro na missa, atente-se que nós não dizemos Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, mas o pecado do mundo. Aqui São João está nos lembrando de uma realidade que é a seguinte: o pecado em si é aquele corpo de morte que existe em cada ser humano, que na sua própria liberdade rompeu definitivamente a aliança com Deus. A Carta aos Romanos vai nos dizer, lá no capítulo 5, que todos os homens pecaram e todos os homens estão privados da glória de Deus. Meu querido irmão, eu tenho algo muito difícil a lhe dizer, mas você e eu merecemos o inferno. Todavia, nós que estávamos encerrados no pecado, encerrados na morte, conhecemos a experiência da salvação que nos veio pelo Cordeiro, por esse que derramou o seu sangue para nos redimir dos nossos pecados, ou seja, que pagou na cruz a nossa dívida, uma dívida que era eterna, uma dívida que era infinita, porque nós ofendemos a Deus todo amoroso. E a Deus que é todo poderoso, todo amoroso, se reparou no nosso pecado também com todo o amor e toda a gratidão de Cristo na cruz. Por isso agora, nós que merecíamos o inferno, em Cristo, podemos ter uma vida nova. Por isso Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, meus irmãos caríssimos, quando nós nos deixamos levar pela nossa tendência ao pecado, quando nós deixamos de viver uma busca pela santidade, no fundo o que nós estamos fazendo é demonstrando de maneira errada, porque não é esta a verdade, que o pecado ainda reina sobre nós e que a vitória de Cristo não é uma realidade. Por isso a importância da santidade. Eu sou chamado a ser santo por gratidão, porque Cristo veio à minha vida, não por um medo do inferno, mas porque Cristo visitou a minha história, porque Cristo quebrou a estrutura de pecado, o reino do pecado no qual eu estava, e me deu agora uma nova vida. Vejam, meu querido irmão, por isso a igreja nos ensina que quando nós não trazemos sobre nós a marca de um pecado grave, nós estamos em estado de graça. E esse estado de graça que a igreja nos ensina é esta condição para que nós amemos a Jesus, para que nós estejamos com Ele e para que nós não deixemos que a nossa comunhão esteja ferida quando nós nos perdemos nos nossos pecados. Por isso, vejam, aqui eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre o sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação não é uma terapia psicológica. A nossa intenção quando vamos para a confissão não é nos sentirmos em paz, mas é sermos perdoados dos nossos pecados. Muitas vezes nós imaginamos que quando nós padres orientamos as pessoas e também somos orientados a nos confessar com certa brevidade, talvez a gente pense ainda assim: não, eu preciso me confessar de maneira talvez mais rápida, porque o padre tem pouco tempo. Não é por isto, Porque também há a possibilidade da direção espiritual, que é algo distinto da confissão. Mas por que eu devo me confessar com brevidade, de maneira mais rápida?
porque eu não tenho que justificar os meus pecados. Eu os acuso, eu os confesso diante daquele que é para mim sinal da igreja e do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando eu apresento o meu pecado com coragem, chamando cada pecado pelo seu nome, sem culpa, sem medo de ser condenado, o sangue de Cristo está sobre mim e eu saio dali redimido, não justificado por mim mesmo, porque eu não tenho poder para justificar-me, mas justificado pelo sangue de Cristo. Por isso também é preciso dizer, meu querido irmão, que um pecado ocultado por vergonha continua a ser um pacto tácito com o demônio. Você não merece isto, nem mesmo eu. Então, quando temos os nossos pecados, temos que ir ao Cordeiro e dizer: eis aqui o meu pecado, para que ele derrame sobre nós o seu sangue, pela graça do sacramento da reconciliação, e nós sejamos redimidos. O Senhor quer nos tirar do pecado para nos levar para a santidade. Para usar uma imagem de São Pedro, da Epístola de Pedro, o Senhor quer nos transportar do reino das trevas para o reino de sua luz. Que este Evangelho seja para nós um sinal de rompermos com o pecado e caminharmos decididamente para a santidade. Deus te abençoe.